Olá, hoje eu vou conversar com vocês sobre o desvio do septo, o desvio septal. O que é o desvio septal? Bem, para vocês entenderem um pouco disso aí, é importante entender o que é o septo nasal. O septo nasal é a estrutura que está bem no meio do nosso nariz. É a parede que fica no meio dividindo uma narina da outra. E por que existe o desvio? Bem, o desvio ele tem alguma causa genética, ele tem fatores anatômicos, e isso em conjunto pode dar um desvio de maior grau, menor grau ou não ter desvio. Como que é isso aí? Vamos lá. Se você começar a reparar as pessoas, você vai notar que um lado do corpo não é exatamente igual ao outro. O septo está bem no meio. Então, se nós temos lados diferentes, ele não vai conseguir ser retinho, simétrico, linear, se está dividindo duas coisas diferentes. Ele vai ter uma certa tortuosidade. Acrescenta a isso o fator do crescimento, o fator genético do ser humano, que pode ter crescimento diferente entre a parte óssea e cartilaginosa, essas duas partes que é formado o septo nasal. Bem, e o fator do crescimento genético? Nós temos uma parte cartilaginosa e uma parte óssea no septo nasal que podem crescer em velocidades diferentes, principalmente na puberdade. Então, é na puberdade que se acentua um possível desvio septal e até mesmo aquele carocinho aqui em cima, nota que aparece mais na puberdade. É esse estirão de crescimento do corpo humano que favorece isso. Bom, mas eu tenho ou não tenho desvio? Não é importante saber isso. Bem, da verdade, a grande maioria da população vai ter um desvio septal em um certo grau. A importância de você identificar que é um desvio septal é se você está tendo algum problema, alguma alteração clínica e identificar que é o desvio septal o responsável por isso. Entendeu? Então, muitas pessoas vão ter desvio septal, mas não tem nenhuma alteração clínica. Ótimo, siga a vida, seja feliz. Agora, eu tenho alguns episódios de dor de cabeça que tem algumas características específicas quando ela é ocasionada pelo desvio septal. Eu tenho uma obstrução nasal de difícil melhora, eu tenho uma obstrução nasal que frequentemente quando eu fico resfriado piora com infecções. Aí sim pode ser que o seu desvio seja um fator agravante desse quadro. E às vezes seja necessário uma intervenção cirúrgica ou simplesmente um tratamento clínico. Bom, e o que o médico otorrinolaringologista vai fazer para identificar esse desvio, diagnosticar e quantificar? Nós realizamos o exame físico. A rinoscopia anterior é quando nós olhamos pelo nariz lá dentro da cavidade nasal e nós conseguimos visualizar o septo nasal, as paredes laterais e até mesmo, em alguns casos, o fundo da garganta olhando pelo nariz. Caso seja necessário complementar com algum exame de imagem, existe um exame que nós realizamos em consultório mesmo, uma endoscopia pelo nariz. Então, um videozinho que caminha lá dentro e a gente consegue ver por vídeo lá dentro do nariz. Existe também a tomografia computadorizada. Ela vai mapear a arquitetura, a estrutura do nariz, tanto óssea quanto cartilaginosa e a mucosa. Em otorrinolaringologia, não é muito usado a radiografia simples, o raio-x. Ele não acrescenta tantas informações quanto a tomografia pode acrescentar na área da face para a gente, otorrinolaringologista. Mas esses são os exames de imagem que a gente mais lança a mão quando se fala em desvio septal. E dessa forma, aliado à situação clínica do paciente e à sua queixa, nós vamos ponderar se é um tratamento clínico que vai melhorar a queixa do paciente ou se é um desvio que necessita uma intervenção cirúrgica. Como é a cirurgia para correção do desvio septal? A cirurgia ela é feita por dentro do nariz, elas são incisões que nós realizamos lá dentro e nós conseguimos espaço para trabalhar lá. Pode ter o auxílio de vídeo ou não, depende um pouco de qual é a gravidade do desvio, onde ele está localizado, se é mais profundo, mais para cima, mais para baixo na fossa nasal e qual a técnica escolhida. Existem algumas técnicas cirúrgicas para correção de desvio septal.
Normalmente não se usa uma única técnica pura, a gente acaba meio que mesclando o que já vem descrito na literatura e misturando os pontos favoráveis de cada uma para resolver aquele problema. Uma coisa que é importantíssimo a gente ressaltar é que a grande maioria das pessoas às vezes acham que uma cirurgia de septoplastia para corrigir um desvio septal vai corrigir uma tortuosidade da pirâmide nasal. Isso não vai, gente. A cirurgia que muda o formato da pirâmide nasal é a rinoplastia. Então eu vou fazer uma rinoplastia para corrigir a tortuosidade da pirâmide nasal. Às vezes ela sozinha não dá. Então você precisa aliar com uma correção do desvio septal. E aí é a rinoceptoplastia, a combinação dos dois procedimentos. Espera aí, Fabrício, mas você acabou de falar que corrigir o desvio septal não corrige a tortuosidade, mas eu quero corrigir a tortuosidade, eu vou ter que fazer uma septoplastia? Sim, como eu falei, existem a localização do desvio. Então, se ele está mais alto, aí sim ele pode trazer uma tortuosidade da pirâmide. Corrigindo essa tortuosidade, a gente melhora o alinhamento. A gente nunca vai conseguir deixar ele retinho, por causa do que eu falei lá no começo, né? A simetria da face, isso às vezes favorece o desvio septal, o surgimento, a ocorrência dele. Bem, a cirurgia é considerada uma cirurgia de baixo risco, mas não deixa de ser uma cirurgia. E nós realizamos essa cirurgia desde a adolescência, em alguns casos até na infância. Sim, se tivermos alguma alteração no desenvolvimento, em que o desvio septal é muito obstrutivo, ele pode trazer consequências no desenvolvimento crâniofacial da criança. Então, a septoplastia é indicada nesses casos. Se não é uma obstrução muito importante, que pode o paciente aturá-la até completar o desenvolvimento crâniofacial, a gente aguarda. E é realizada na idade adulta até na terceira idade. Inclusive, há pouco tempo nós realizamos a cirurgia da Dona Augusta aí com seus 68 anos, fez a sua septoplastia para melhorar a qualidade de sono, adequar o uso do CPAP que estava ineficaz. Então é uma cirurgia que a gente opera muita faixa etária e também por diversos motivos, né? É uma cirurgia que é realizada em ambiente hospitalar, ou seja, o paciente interna no hospital, nós realizamos a cirurgia em centro cirúrgico, depois vai para observação em enfermaria e ao fim do dia recebe alta, ou seja, um período de 12 horas de internação é o suficiente para o paciente já ir para casa. Os cuidados pós-operatórios são basicamente manter a higiene do nariz, lavar adequadamente para não deixar a secreção ficar parada e favorecer possível infecção, e o repouso domiciliar, porque uma das coisas que preocupa muito a gente nesse tipo de cirurgia é o sangramento nasal. Então o repouso é uma coisa que a gente frisa bastante. Para o paciente, pode ficar tranquilo que é uma cirurgia praticamente indolor. Analgésico simples nos 2 primeiros dias é o suficiente para conter essa dor no pós-operatório. É uma cirurgia que você deve programar aí 7 a 10 dias para se recuperar no pós-operatório e já dá para retomar as atividades aí praticamente na normalidade, tá? Só algumas ressalvas aí, vai ser muito específico de pessoa a pessoa e que tipo de atividade executa. A gente vai orientar bastante nisso aí. Em resumo, é isso, pessoal. Se você tem alguma sintomatologia que te preocupa e que você acha que possa ser um desvio septal, agende a sua consulta com o otorrinolaringologista. Importantíssimo, tempo para conversar. Converse com o seu médico com calma, explique. Tente entender o que ele te explica. Se você não entender, interrompa e peça para explicar, que dessa forma você vai compreender qual é a real situação em que você se encontra, quais são as alternativas e vai conseguir fazer a melhor escolha. Seja ela um tratamento clínico, seja ele um tratamento cirúrgico. Com certeza, se for indicado uma cirurgia, pode ser que melhore muito a sua qualidade de vida. O desvio septal é uma coisa pequena, de correção rápida, baixo risco e que traz um grande benefício para a qualidade de vida do paciente. Bom, então é isso que eu tinha para falar para vocês sobre desvio de septo, pessoal. Lembrar, você pode ter obstrução nasal,
infecções nasais recorrentes, algum tipo de dor de cabeça, e é o que pode levantar a suspeita e fazer você procurar um médico. Procure um otorrinolaringologista, que é o médico especialista nessa área, para te dar o tratamento mais adequado. Caso ele seja cirúrgico, é uma cirurgia de curto período de internação e baixo risco, mas não deixa de ser uma cirurgia. Obrigado e até mais!